Então, sejam todos muito bem-vindos ao evento Espaço Aberto. A gente, nos próximos minutos, com certeza vai receber diversos participantes. A gente teve o privilégio de, nessa edição, ter mais de 220 empresas inscritas, né, com poucos dias de divulgação, para participar de uma pauta tão importante, que discute posicionamento e fala um pouco sobre os rumos, sobre os dilemas que a área de recursos humanos enfrenta nesse momento, e quais são os dilemas atemporais que a gente lida desde sempre na área, empregando e dando velocidade em ritmo e potencializando os negócios nas organizações. Para a gente iniciar esse papo e aguardar, já que a gente tem bastante gente entrando nesse momento, o que a gente vai fazer é colocar uma pesquisa para vocês no ar, com o uso de uma ferramenta que é o Mentimeter. E essa pesquisa, ela convida vocês a falar um pouco sobre o que vocês esperam encontrar nos próximos 90 minutos. A gente já vai falar um pouco mais, logo a seguir, sobre o formato do evento, sobre quem está com a gente e o que a gente prevê nessa dinâmica. Mas, livremente, quem quiser participar agora dessa pesquisa ao vivo, o que eu espero encontrar nos próximos 90 minutos, ela é realizada através do Mentimeter, não é isso, Fá? Você quer comentar para a gente o que é essa ferramenta, como que ela funciona? Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos, bem-vindas. O Mentimeter vai nos ajudar a fazer uma captura aqui em tempo real e nós temos algumas formas distintas para acessar. Você pode utilizar o teu QR aqui, um leitor de QR, então use o código. Você pode entrar no teu celular com mente.com, digitar o código, e você também pode ter esse link, o mente.com, o link abaixo, que você entra pelo teu browser diretamente pela internet. Então, te convido a entrar, contar para a gente o que você espera encontrar nesses próximos 90 minutos. Quem tiver alguma dúvida, nos sinalize, qualquer dificuldade de acesso. E para quem está chegando, o convite fica estendido. Eu vou também deixar essas informações no chat para que seja mais fácil vocês capturarem. Eu já acessei aqui no meu celular, aí é legal que a gente já começa a ver que tem um obrigado pela participação e logo a Fá vai começar a projetar a nuvem de palavras, que são as expectativas do grupo que está aqui. A gente já tem mais de 60 pessoas na sala nesse momento e tanta gente boa, né? A gente sempre fala que o Espaço Aberto ele é um prazer à parte encontrar tantos profissionais com dilemas, né, nas áreas de recursos humanos e demais áreas de negócio e com trocas tão positivas. Tem tanta gente boa nessa sala. David, eu já faço nossa projeção aqui. Os dados para acesso para quem está chegando está no chat, mente.com, com o código e com o link de acesso direto. Muito bom. Em menos de um minuto, a gente já tem mais de 20 pessoas respondendo. Inspiração apareceu algumas vezes. Seja bem-vinda, Milena. Como manter o engajamento? Soluções para o meu RH. Troca de experiências, ouvir experiências, ter dicas, conectar com novas ideias, pensamentos diferentes, insights, reflexões, provocação, inovação, trocar e evoluir, escutar. A minha cliente talvez não espere. Dicas práticas. 30 pessoas, para quem está chegando aqui, os dados de acesso para o Mentimeter estão no chat, por favor consultem, compartilhem com a gente a sua expectativa. Disrupção, novas oportunidades. Tem expectativa muito interessante aqui de aprendizagem coletiva, né, Fá? Sim. Para quem está chegando, dados no chat, mente.com, código e link de acesso direto. Sejam bem-vindos. Reencontro com RH. A gente vai aguardar mais 2 minutos, né? Fiquem à vontade para colocar um pouco mais dessas expectativas, para a gente já começar o fluxo do nosso evento e a gente volta ainda com essa pesquisa
com algumas outras provocações ao longo dessa conversa. Muito bem. Como resumo, a gente já vê forte, né, a palavra inspiração. Eu acho que não poderia ser uma palavra melhor para a gente começar esse nosso bate-papo. Oficialmente, sejam todos muito bem-vindos ao evento Espaço Aberto. O evento Espaço Aberto ele é promovido pela consultoria Movidaria. Ele existe desde 2011. O Espaço Aberto é um evento democrático que tem a proposta de provocar sobre os principais desafios, dilemas dos movimentos organizacionais, com gente que vive esses dilemas na prática, né, que tem muito para contar sobre isso, e num ambiente democrático, onde a gente possa trocar, onde a gente possa aprender uns com os outros, onde a gente possa repensar os nossos papéis e levar de alguma forma essas contribuições aqui para a vida, né? Para a vida pessoal, para a vida profissional, para gerar novos movimentos, para promover outro ritmo naquilo que a gente precisa frente aos nossos desafios organizacionais. É um privilégio estar aqui com vocês. Meu nome é David Dantas. Eu vou conduzir esse evento junto com a Fabiana Gabriele, que está aqui com a gente. E a Fabi tem a importante missão, né, Fá, de mediar esse chat junto com vocês. Como um evento aberto, um evento democrático, quanto mais vocês quiserem contribuir, participar, as contribuições são muito bem-vindas. Vocês podem interagir com a gente num painel o tempo todo. Então, escrevam no chat ativamente. Como é que vai funcionar isso, Fá? Me fala um pouco dessa ferramenta que a gente está usando, o Zoom, para mediar e como que a gente vai aproveitar essas contribuições individuais. Legal. Sejam todos bem-vindos. Obrigada, David. Bacana estar por aqui, como uma profissional também que já atuou mais de 15 anos em RH. Então, o saudosismo, né? É muito gostoso poder estar também discutindo sobre esse tema dentro do momento atual de carreira. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, aqui algumas dicas de sobrevivência para nós no chat. Como nós somos em muitos, eu vou pedir para todos manterem o multi, né? Então, aqui do nosso lado direito, temos o multi, temos aqui o vídeo. Quem puder aí mostrar carinha, é super bacana a gente conseguir enxergar vocês, né, David? Sem a gente dúvida. vai andando aqui, fiquem à vontade. Eu sei que a gente está na cultura do pijama, a gente está numa cultura do home office, home place. Então, sinta-se à vontade para estar com a gente um pouco por aqui. Bom, nós temos o nosso chat, eu vou me comunicar muito com vocês pelo chat, com informações. Eu vou tomar e vou ter a liberdade poética também de trazer algumas provocações para nós aqui nas discussões. Façam perguntas, se comuniquem conosco. Se você tiver uma pergunta dirigida para um dos nossos participantes, escreva para quem essa pergunta. Se você tiver uma pergunta para todo mundo, escreva também. Compartilhe o que você pensa a respeito. Eu não tenho uma pergunta, mas eu tive um insight incrível. Vai lá, escreve para a gente e também compartilha. Um outro ponto importante aqui, um recurso que você pode fazer uso, tem aqui o Reactions. Então tem aqui, eu vou fazer o teste aqui para nós, a gente tem palminhas, então se a gente tiver uma coisa muito bacana aqui que me tocou, né, mostra para a gente o legal, então vamos tentar também se comunicar dessa maneira. Então, espero muitas coisas, espero muita contribuição de vocês, reforço que esse é um espaço aberto e ele explora realmente essa inteligência coletiva. Vamos crescer junto aqui, vamos aprender junto. Sejam bem-vindos. Então, esse é um primeiro ponto que diferencia o evento Espaço Aberto, né? Ter tanta gente boa, de diferentes segmentos contribuindo com a gente. Eu digo para vocês, eu tenho aqui uma lista que ela atualiza a minuto, né? Então, me desculpem a licença poética, que a gente tem 70 pessoas na sala nesse momento. Tem gente do mercado de saúde, gente de têxtil, a gente tem seguradoras, tem mercado financeiro em peso, tem óleo e gás, tem mineração, a gente tem gente de tecnologia pra caramba. N segmentos estão presentes aqui com a gente. Então, eu acho que é uma oportunidade da gente falar um pouco de desafios transversais, mas trazer também dores que são específicas nesse momento. E trazer dores nesse sentido com um painel que a gente tem um sentimento de estar honrado com o aceite desses convites,
porque é um painel brilhante que a gente tem aqui para compartilhar com vocês hoje, gente. Assim como a primeira edição do Espaço Aberto Online, que aconteceu 2 meses atrás, que falava sobre liderança corajosa em tempos de incerteza, nós tivemos líderes executivos discutindo os dilemas de negócio, e esse evento teve uma repercussão incrível, né? Além do evento em si, que está disponível no nosso YouTube, são quase 2 horas de bate-papo. Quem ainda não teve a oportunidade de acessar, só acessar a Movidaria dentro do YouTube, você vai enxergar esse bate-papo, e esse bate-papo já gerou, assim, N movimentos de negócios. Quase toda semana a gente ainda recebe alguma notícia sobre alguma inspiração que saiu de lá, benchmark, sobre novas coisas que estão sendo tentadas nesse momento a partir daqueles insights. E assim como aquele evento que tinha esse objetivo de gerar realmente provocações, de trazer dilemas e uma visão prática das coisas, né, com gente que está dentro desse cenário tentando promover esses movimentos, a gente também teve o privilégio de ser agraciado com o aceite do convite, com um painel brilhante. Eu estou aqui para falar com vocês. Se puder projetar, Fá, o slide que mostra o nosso painel de forma integral, eu queria falar um pouco dos nossos convidados que estão aqui, e nesse momento a gente pode, de alguma forma, gerar provocações com gente que está vivendo isso na prática, assim como todo o grupo que está aqui interagindo com a gente, que vai trazer provocações específicas no chat. Se quiser trazer um pouco desse slide, na sequência eu falo sobre o formato em si do evento. Fá. Então, aqui no painel, começando, eu queria fazer o nosso agradecimento e confessar para você, Edu Lopes, que quando o teu aceite surgiu na nossa pauta, a gente mandou o convite para o Edu participar, teve um aceite de bate-pronto. Eu ouvi de várias pessoas aqui nos corredores: nossa, que legal, o Edu está com a gente, o Edu é excelente. Ele tem uma trajetória de mais de 25 anos à frente de área de recursos humanos para contribuir com a gente, e hoje é diretor de RH na Ferring Pharmaceuticals. Bem-vindo, Edu. Obrigado, David. É um prazer, um privilégio estar aqui com tanta gente bacana, ávidos de troca. Essa é a essência da nossa vida: trocar, aprender coisas novas, sempre estar em movimento. Isso é muito bacana e será um privilégio aprender aí com os demais colegas. Fantástico, obrigado pela tua participação. Esse cara eu sou fã há alguns anos, ele sabe disso, né? Acompanho a carreira brilhante do Gustavo Leme como líder de capital humano, e tem um papel relevante nos conselhos de administração hoje também, tendo passado por diversos segmentos, né, de têxtil a bens de consumo, a varejo da construção forte, dentre outros mercados, mercado financeiro que foram movimentados aí, com N prêmios nas costas para contar de RHs mais admirados no Brasil, mas sempre um posicionamento muito relevante que gera provocações. Não tem uma conversa com o Gustavo que eu não saio provocado. É um prazer imenso ter você aqui com a gente, Gustavo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Davi. Obrigado aí, Movidoria, pelo convite, né? É um prazer estar com tanta gente celebre assim, para a gente discutir e trocar ideias. E já vi o Márcio, né? Fazia tempo que eu não via, trabalhei com ele na Grendene, um grande mestre aí, diretor de marketing lá. Fizemos algumas coisas que tinham muita conexão, né, com esse tema, ele ensinou muito. O Diego, a Cris, enfim. E estou super feliz de estar aí, acho que vai ser um momento bacana. Obrigado. Muito bom, seja muito bem-vindo. Beatriz, a gente conversava um pouco antes, né? A Beatriz tem uma carreira brilhante em recursos humanos, assume um desafio recente em business service como diretora de recursos humanos na Danone, que é uma companhia particularmente complexa, com diferentes realidades, com um negócio que muda em diferentes ritmos, em diferentes perspectivas. Eu acho que isso representa muito a vivência de muita gente que está aqui, né, Beatriz? Que viveu todas essas transformações organizacionais em diferentes mercados também. Para a gente é um privilégio ter a tua participação aqui. Todo o time da Movidaria é fã da Danone. Quando você aceitou o convite, foi uma comemoração do time como um todo. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada a vocês, David. Para mim também é um privilégio. A gente se conhece há pouco tempo, né? Conheço há pouco tempo a Movidaria, mas já sou uma grande fã também. Então, acho que a gente criou uma sintonia super boa. Espero poder contribuir de alguma forma com a minha experiência e, principalmente, poder aprender muito com a experiência de todo mundo que está aqui. Obrigada pelo convite. Muito bom. Seja muito bem-vinda. E aqui em casa o pessoal também adora Danone, viu? Pena a gente não estar fisicamente juntos, né? Para poder tomar um Danete juntos. Ó, vou falar que não tem uma reunião que a gente não começa com Danoneadas. Vai. E aí, para fechar, a gente não poderia fechar de forma mais brilhante
A gente falou com muito carinho de todo esse painel que está aqui, e você tem uma empresa que a gente tem um carinho especial toda vez que cita, e foi comemorada a participação dela aqui, é a Livelo. A Daniele comentava sobre essa trajetória, tem uma trajetória brilhante em recursos humanos, tendo passado por diferentes segmentos, né? Desde a aviação, também um olhar de bens de consumo, também um olhar de varejo, também um olhar de consultoria de estratégia, mas na Livelo está desde éramos 20 pessoas há 5 anos atrás, e ela hoje é diretora de pessoas, de planejamento estratégico e de projetos. Seja muito bem-vinda, é um prazer ter você com a gente, Daniele. Não te ouço, Daniele. O famoso eu estou no mudo das videoconferências. Quem nunca? Fique tranquila, quem nunca? Eu estou no mudo ou vocês estão vendo a minha tela? Desculpa, gente. Prazer estar aqui com vocês. Né? Movidaria parceira nossa, né? Então é um prazer, um grupo espetacular. Eu acho que como todo mundo falou, né? Eu acho que o objetivo é troca, é um aprendizado compartilhado. Num momento, acho que a gente já vinha se transformando e aí é convidado a mudar ainda mais, né? E quanta provocação bacana. Então, obrigada e vamos conversar. Muito bom. Seja bem-vindo, Daniele. Um prazer te ouvir. Obrigada. Junto com esse painel incrível, né, para consolidar tantas mensagens e com a participação de vocês todos aqui por meio de chat e essa interação que a Fabi media com a gente tem uma convidada que é muito especial, né, Alcir? A gente tem a Ana Palu, que faz a facilitação gráfica de todo o evento. Vocês vão ver que tem uma das telas que tem centralizada, tem uma mãozinha mexendo agora, tem centralizado a imagem e ela vai consolidando tudo aquilo que a gente fala, as mensagens-chave, e vai compartilhar o resultado de todos os insights que foram gerados aqui com vocês ao final do evento. Vai estar disponível nas nossas redes sociais a facilitação gráfica. Palu, é muito bom ter você com a gente sempre, tá? E o Alcir sempre comenta, existe facilitação gráfica e existe a Ana Palu. Ana Palu é um artista incrível, é muito bom a sua contribuição, a sua presença, a sua energia aqui junto com a gente. Obrigado por prestigiar o evento da Movidaria. Vamos pedir para a Ana dar um oi aqui, isso. Tem minha câmera aqui. Obrigada pelas palavras super amorosas, é uma alegria para mim, sempre um convite que eu nunca recuso, que é estar com vocês. Adoro trabalhar com vocês, é muito inspirador, eu aprendo sempre muito. Obrigada. Energia fantástica. Boa. E aí eu não poderia fechar essa reunião de apresentações aqui com essa energia tão boa, com a voz que provavelmente é a voz mais conhecida desse grupo, é o CEO da Movidaria, Alcir Miguel. Meu amigo, eu estou muito feliz de estar aqui contigo mais uma vez. Obrigado por aceite do convite, por nos ajudar a gerar tanto movimento nessas organizações. Bonita apresentação, hein, cara? Esse negócio de CEO deve ser importante. Depois eu vou procurar aqui no Google. Bom demais. O que significa isso. Bem, gente, bom dia. Muito obrigado pela presença de vocês, né? Obrigado aí pelos convidados, né? Pelos painelistas, pelos nossos seguidores que arrumaram um tempinho aí, né? Pelos nossos clientes também que arranjaram um tempinho nessa agenda que está ainda mais enlouquecida. Obrigado ao meu time, né? Que conseguiu colocar de pé rapidamente aí. É um time que demonstra adaptabilidade a cada dia que passa e muita ambição, né? Para gerar valor para os nossos clientes. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Alcir Miguel, faço parte então da Movidaria, atuo em conselhos de administração e, sinceramente, estou apaixonado, né? Sempre apaixonado por tudo que acontece agora. E nesse cenário, né, de pandemia, com tantas transformações ainda mais aceleradas, eu estou curtindo muitas coisas. Assim, eu tenho aprendido muita coisa, tenho revisto muita coisa, tenho até relido, né, alguns livros com outro olhar, né, diante do cenário, então é muito legal. Eu já passei por muitas experiências, né, dentro do RH. Eu também comecei em finanças, a gente estava falando aí antes de começar, trocando um pouco com os painelistas, né? Eu sou um daqueles que começou também a carreira em finanças, me apaixonei rapidamente por gente, me apaixonei por aprendizagem. E olhando esses últimos 20 anos, eu fiquei fazendo algumas reflexões e queria compartilhar com vocês aqui nessa largada. É inegável, né, que o RH
conseguiu um espaço, assim, conquistou um espaço, ganhou muita credibilidade nos últimos anos, né? É inegável. Quem discorda disso ainda não entendeu nada do que está acontecendo. É inegável. O RH tem feito um trabalho de altíssimo valor e questionando a realidade, né? Questionando como se tornar relevante. Claro que alguns estão mais à frente, outros um pouco mais resistentes, estão ficando um pouquinho mais para trás, mas é inegável a evolução que o RH conseguiu e o espaço que o RH conseguiu de credibilidade nos últimos anos. Mas o cenário parece que não diminui a pressão, né? Cada dia que a gente vive, a minha sensação é de que a pressão dentro do RH só cresce. Não sei vocês, mas a gente tem conversado com muita gente e está todo mundo muito cansado, todo mundo correndo, as metas são desafiadoras, as entregas são complexas, os recursos são escassos, o negócio pressiona, muitas empresas sumindo, outras empresas se transformando profundamente, né? Os modelos e formas de trabalho estão sofrendo uma pressão estrutural há bastante tempo, mas no meio da pandemia vocês estão vivendo isso na pele, né? Um estudioso chamado Klaus Schwab, um dos últimos fóruns, o Fórum Econômico Mundial, diz que o RH vai sofrer com o desafio de talentismo, né? Como é que o RH junta essa história de gente com dados, com tecnologia, com biotecnologia. Parece que há um descompasso definitivo, né, entre a evolução humana e tudo que envolve tecnologia, né? Nós temos um amigo aí na Movidaria, que é o João Paulo Beoc, que provavelmente está nos assistindo aí. Me ensinou muito sobre esse descompasso, né? Tem me ensinado muito sobre isso. As novas gerações pressionando, né? Eu tenho uma filha de 18 anos, vivo isso dentro de casa, pressionando por novas formas de viver, né? Menos consumo, o trabalho como só uma das áreas da nossa vida e não a nossa vida. A economia low touch crescendo, e agora com a pandemia ainda mais, né? Tudo mais acelerado. Tenho certeza que faremos menos negócios face-to-face. Saúde mental e bem-estar cada vez mais tomando conta das agendas em várias empresas, né? Diversidade já permeia a cultura, felizmente, de vários dos nossos clientes, né? Já não é um assunto estanque, né? Não é um assunto que precisa ser discutido, já faz parte de diversas culturas. Aprendizagem. Eu lembro quando, há 20 anos atrás, o que era, né, uma área de treinamento, uma área de educação corporativa, e o que se tornou aprendizagem, né? Algo transversal à cultura de qualquer companhia, né? E, para variar, os CEOs e conselhos de administração continuam pressionando por sucessão, cultura e resultados, né? Cada vez mais. Bom, o que me parece é que instabilidades e ambiguidades estão sobrando por todos os cantos. E nessa reflexão, quase que tentando fazer uma linha, né? Nesses 20 anos, assim, o RH, quando eu comecei, o RH precisa ser barato e eficiente, depois ele precisava ser organizado, depois ele precisava entregar um arroz com feijão bem feito, né, bem temperado, depois ele precisava definitivamente cuidar de pessoas, depois era para ser inovador, depois era para ser estratégico, depois precisava ser uma área de negócio, agora precisa ser agile, e nós em RH, de preferência, magros, assim. É uma pressão absurda, né? Uma pressão absurda. E aí eu fiquei com uma pergunta bastante simples, e essa pergunta eu trago para ouvir primeiro. Gostaria de ouvir o Gustavo, né? Mas a pergunta que ficou na minha cabeça é assim: por que esse momento, né? Por que esse momento da humanidade, esse momento do mundo corporativo, este momento de pandemia, esse momento de movimentos acelerados, né, pelo planeta, por que é importante discutir o papel de RH neste momento? E como que esse RH interage com toda essa complexidade dentro e fora das organizações? Gustavo, me diga lá, você que sabe responder essa pergunta com muita tranquilidade, muita objetividade, já chegando. Bom, depois da sua abertura fica mais fácil, né? Mas eu vejo assim, em relação ao papel de RH, né?
Há anos atrás eu me coloquei com uma missão de começar a escrever e a provocar uma visão diferente de RH. Às vezes o pessoal me chama de crítico, mas não como elogio, né? Porque eu comecei a ver que a gente falava só de RH, de um movimento de RH para o Brasil, para os grandes centros, né? Então, Curitiba, São Paulo, e esquecia que tinha o restão do Brasil aí, né? Gente que nem RH tem ainda, departamento pessoal, e olha lá se sabe fazer a folha. É uma pluriculturalidade no Brasil gigantesca. E quando a gente fala de papel de RH, para mim, é olhar para todo esse movimento e não só para os grandes centros, né? Mas como você colocou, né? Eu acho que a pandemia, e a Dani também, quando estava aquecendo, ela nos jogou, né? Nos arremessou num contexto muito rápido, se falava, mas a gente não teve escolha. Essa é a diferença, né? E somado a isso, a gente vive uma crise, uma instabilidade econômica, política, que faz com que as empresas olhem muito mais para o curto prazo do que para o médio e para o longo. Então, isso também dificulta o trabalho, porque quando a gente fala papel de gestão de pessoas e RH, tem que ser longo prazo. Curto prazo é muito difícil, né? Vamos botar uma meta para a gente mudar a nossa perspectiva de mudança de hábitos, né? Dentro de casa, não dá para falar amanhã mudei tudo, né? Requer, né, autoconsciência, enfim. Eu acho que todo esse movimento e o papel ele tem mudado porque tem 3 Cs que são muito importantes, que é o consumidor, o cliente e os colaboradores. E colaborador também é consumidor e cliente. E eu acho que cada vez mais eles mudam com uma frequência muito grande, nós mudamos nossos hábitos. E as empresas que não tiverem atenta a antecipar essa mudança, vai para a lista lá daqueles livros que conta, né, como no meu currículo conta, algumas empresas que não existem mais. Então, se a gente não olhar para esses 3 Cs com uma força muito grande, a gente está fora do jogo. E o RH tem que olhar para isso. Se como pessoa também é consumidor e cliente, a gente vê vários colegas aqui que não cuidam só de funcionários, eles vão cuidar também de pastas como marketing, atendimento do cliente, planejamento. Então, aí já começa um movimento de mudança do papel do RH, não porque ele quer, mas porque o mundo lá fora impôs, né? E eu sempre me espelhei muito, e tá o Márcio aqui, um grande inspirador no tema, na área de marketing. Marketing olhou para o mercado consumidor e olha, né, com uma profundidade de antecipação de cenários. Eu lembro quando eu estava na Grendene, eles estavam discutindo o lançamento do outro ano, né, de coleção do outro ano, já lendo hábitos dos consumidores e estando em loco. Eu lembro uma vez a gente fez um calçado que tinha uma tendência russa, a galera foi para a Rússia, né, meses antes para estudar sobre isso. E aí fica uma conversa, por que o RH também não pode fazer isso? Por que o RH não tem que se mergulhar nessa antecipação, né, de entender movimentos e questionar se as ferramentas que eles utilizam, e na minha visão, o RH, a instituição do RH está falida, né, a atual, porque a gente usa ferramentas do passado para resolver problemas do futuro. E a gente é muito duro em querer largar esse trem, como diz o mineiro, né? Troca logo esse trem, meu Deus, muda essa avaliação de desempenho, muda a forma de recrutar, muda a forma de desenvolver, traz gente diferente para dentro do RH e, principalmente, utilize dados, né, para fazer isso, né? Então, eu acho que tem a grande mudança do RH, para mim, começa nesse contexto, mas principalmente em saber, em ter clareza e saber medir como o RH gera valor para o negócio, né? E se esse negócio muda constantemente, como constantemente eu me adapto a isso. E a gente vê algumas áreas, né, eu trouxe o marketing, mas outras também, que atuam como designers de transformação na empresa. Eu acho que esse é o grande papel do RH nesse contexto. E ele tem que analisar dados, e não necessariamente só ficar com people analytics, ferramenta até... Não, analise dados, busque insights, gere ideia, priorize experimentos, execute testes e melhora, né? Não precisa ficar 5 anos com as mesmas competências, né? Seja rápido. Então, esse é o grande movimento, e acho que o papel do RH, eu acho que a cada esse ciclo de testar, gerar ideia, ele vai sendo rediscutido. Ele é dinâmico, ele é fluido. Excelente a tua provocação, Gustavo. Já comentei nessa abertura, né? Sou particularmente admirador do teu trabalho, não só pelas grandes transformações organizacionais que você promoveu nos últimos anos, pelas quais o mercado conhece e reconhece o teu trabalho, mas também pelo teu posicionamento, que sempre foi diferente da média de líderes de capital humano, que diz que o RH não tem espaço na pauta de negócio
e que o RH não consegue se posicionar de forma estratégica, eu te vi nos últimos anos discutindo estratégia, negócio, cultura, liderança e gestão no board, não com o board. E nesse processo, eu queria te perguntar sobre essa transição que você está falando, de um olhar que tem o consumidor, tem o cliente, tem o colaborador, e que exige um nível de autoconsciência diferente dos profissionais de recursos humanos. Na tua visão, existe uma pressão sobre mudança no perfil dos profissionais de RH? E, segundo, existe alguma mudança no que são os entregáveis prioritários de uma área de recursos humanos nessa transição? Qual que é a tua sensação sobre isso? Para depois a gente puxar a Fabi para a nossa pauta e entender que a gente já tem várias mensagens no chat para interagir com a gente. O que muda nos perfis dos profissionais e se, na tua visão, tem algum entregável prioritário que aparece com outras cores nesse movimento? Perfeito. Obrigado aí pelas palavras. Depois aquela cervejinha eu pago quando acabar o evento. Eu acho que assim, se tudo isso muda, está mudando, o mundo mudando, né, o consumidor mudando, os 3 Cs mudando, se o RH não mudar, né, o trem passa por cima. Né? Então, assim, não é uma escolha. Eu vejo como toda a área, eu vejo assim, TI passou por isso no passado, né? TI era uma área que cuidava de infra, né? E a gente fala, pô, hoje tecnologia é tudo. Eu nunca vi ninguém falar de TI que tecnologia é estratégica, nem precisa falar. Né? Quem passou por essa mudança também foi o marketing, né? Quando a gente fala hoje de estratégias de marketing digital, a gente alavancava antes por redes sociais, por relações com imprensa, né? Com assessoria de imprensa. Hoje, se você pegar um digital influencer, ele tem um acesso maior que às vezes da Globo em tempo recorde. Essas áreas passaram por transformações gigantescas. E eu sinto que tem uma resistência, assim, do profissional de RH a entender ou aceitar que o perfil mudou, né? É aquela brincadeira, né? Quem quer mudar, né? E quem vai mudar, né? Quem acha que precisa de mudança. Então, isso quebra um pouco aquele negócio do administrador de empresas, do cara que fez contabilidade, cuidava de folha, e do psicólogo. Eu acho que a gente precisa introduzir dentro de RH engenheiros, a gente precisa trazer pessoas que tenham experiências com pesquisa e desenvolvimento. O RH ele precisa ser uma diversidade maior, como o Alcir falou, não só de gênero, mas também, né, gênero, enfim, outras diversidades que a gente debate, mas principalmente uma diversidade cognitiva, né, na forma como a gente enxerga e interpreta o cenário e os outros. E eu não vejo outro caminho a não ser a gente, enquanto RH, se conectar com outros ecossistemas. Como conselheiro, eu vejo ainda que a pauta dos conselhos de administração, ele ainda está falando de sucessão, está falando de avaliação de desempenho, está falando de reter talentos, que eu acho difícil, né? Talento voa, né? A gente não consegue aprisionar talento, a gente tem que beber da fonte deles por mais tempo, né? Mas eu vejo que a gente tem que continuar fazendo isso, mas a forma como a gente faz tem que ser diferente, principalmente trabalhando com dados, né? Então a gente precisa urgentemente navegar com tecnologia e dados para que essas informações, seja no conselho ou na executiva, elas nos ajudem a tomar melhores decisões. Então, se eu descobrir que quem mora 2 horas, a 20 minutos da minha empresa, que trabalha lá 1 ano e meio, que torce para o São Paulo e que de final de semana joga tênis, e eu cruzo esses dados, eu imagino que ele aumenta a margem da venda de um produto, eu já tenho uma base para tomar decisão para falar, eu preciso contratar mais gente com esse perfil. Estou inventando um cenário hipotético. Então, falta dados para a gente, né, impulsionar um negócio, mas as ferramentas já existem. Então, quanto mais a gente se movimentar para dados, ter uma resistência, eu acho, do público de RH, gosta de falar, eu analiso o perfil, mas tenho dificuldade de ler números. Não tem importância. Traz gente que sabe ler números e soma, né? Cria uma equipe diferente. É isso. Sempre provocador, Gustavo. A gente fala sobre uma diversidade cognitiva, sobre um outro perfil de tomada de decisão, uma base de dados mais robusta. A gente tem alguns especialistas em analytics aqui no nosso grupo hoje, e já tem várias interações no chat sobre essa fala, não é isso, Fabi? Você quer trazer um pouco desses elementos com os nossos demais painelistas para a gente interagir aqui também? Bastante coisa aqui, David. Acho que o chat ficou bem animado. É interessante ouvir a fala do Gustavo. Acho que o Gustavo parece que estava conectado com o chat, sabe? A questão do People Analytics, eu acho que ele já respondeu um pouco para a gente, né? Porque até então a gente vivia num mundo que era high touch,
e a gente caminhava numa exploração daquilo que poderia nos trazer informações estratégicas para o negócio, para a tomada de decisão, então foi bem bacana, né? E hoje a gente está num mundo que costumo chamar de high no touch, né? Como que fica isso? E pelo que eu entendi, o Gustavo já respondeu para a gente aqui, dizendo que torna-se mais importante ainda porque é um fator que nos ajuda também a trazer informações relevantes e a materializar prioridades junto ao board. Então, bacana, Gustavo, acho que você já ajudou a responder aqui para a gente essa pergunta. Silene aqui nos faz uma provocação que eu acho que vale a pena trazer para a pauta. Obrigada, Silene. RH ganha espaço na agenda executiva quando conhece o business, quando fala a linguagem do business. Aí vai conquistando o seu lugar. Então, eu gostaria de ouvir um pouco também como que o grupo vê esse tema, né? Como que o RH, que linguagem que esse RH tem que começar a trazer para que comece a ter uma agenda mais estratégica. Tem uma outra aqui associada que traz para a gente aqui, o Alcir nos faz uma provocação também, nos questionando, né? Quanto tempo que hoje o RH está presente dentro desta agenda estratégica como um termômetro de efetividade e aplicabilidade. Então, eu acho que esses são 2 pontos aí bacanas para a gente discutir. E para fechar, David, Carlos Abdala traz uma contribuição aqui, dizendo que tem se envolvido cada vez mais com esses projetos de People Analytics e ainda acha que tem muita coisa para ser feita, muita mudança, né? E que falta para ele integração entre os resultados e as descobertas de People Analytics e as dinâmicas atuais de RH. Então, sozinho nada muda o mundo. Eu estou entendendo aqui, né, Abdala, que a gente tem que ter pessoas que trabalham muito bem e analisam esses números e essas informações e transformam em ação. Então, David, queria ouvir um pouquinho, a partir dessas provocações dos nossos participantes, como que o grupo enxerga esse papel ainda dentro da perspectiva de relevância no board. Posso direcionar essa bola? Claro. Porque quando a gente está falando de uma linguagem estratégica, a gente está falando, o Alcir trouxe essa provocação sobre quanto tempo a gente está nessa pauta. Eu não posso deixar de chamar o Edu Lopes para essa conversa. A gente falou bastante, né, sobre a tua trajetória, que em vários momentos em companhias globais com culturas diversas, você teve responsável não só pela diretoria de recursos humanos, não só o líder de capital humano, mas também responsável por outras áreas staff, áreas core, em alguns casos como presidente de organizações aí globais, em países com culturas diferentes. E nesse momento especificamente, Edu, a gente está falando do fatídico dia que foi explorado nos últimos 15 anos nos eventos de RH, que é assim, qual que é o momento que o RH vai se tornar estratégico? Todas as principais decisões estratégicas, né, em termos de infraestrutura, em termos de movimento que a organização precisa fazer para se adequar minimamente à sua sobrevivência na pandemia, todas as áreas olharam para recursos humanos, né, e que foi suportada, obviamente, por tecnologia e finanças, como o Gustavo trouxe também, mas olharam para recursos humanos e essa decisão estava lá. Isso gerou como efeito colateral uma pauta super densa operacional na vida de RH. Todo o público que está aqui sabe disso. O trabalho ficou muito denso nas áreas de recursos humanos e uma visão muito operacional de ajuste, né, mínimo para como que a empresa poderia sobreviver. E aí a pergunta, pegando esse gancho da Fabi, é como que a gente se mantém estratégico, se mantém com um posicionamento estratégico nessa conversa do board, ao mesmo tempo equilibrando uma pauta com densidade operacional tão grande. Como que a gente mantém eficiência nesse momento, na tua visão? Queria que você trouxesse um pouco da tua vivência para compartilhar com a gente. É sempre um desafio, né, David, porque ter a estratégia e a operação juntas, elas têm que rodar. Se eu, como recursos humanos, me focar apenas no comitê de crise agora do Covid, por exemplo, eu morro estrategicamente. Ele é super importante, eu sou o presidente do comitê de crise, reporto toda semana o que está acontecendo para a nossa sede, que fica no Suíça, etc, etc. Mas isso é uma coisa operacional. É importante? É importante o comitê de crise, mas ele é operacional. Então, assim, eu tenho que mantê-lo vivo, mas eu tenho que pensar o day after. E pensar o day after é minha responsabilidade como gestor de RH. É minha responsabilidade gerar esse change management no mindset de cada executivo da organização. Então, já há algum tempo eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: não há área dentro de uma organização
que consiga fazer um trabalho de change management, pensando no futuro, melhor que recursos humanos. O grande problema é que geralmente nós, profissionais de recursos humanos, não gostamos de desenvolver os capabilities para um change management. A gente se apega, eu estava ouvindo o Gustavo, né? A gente se apega aos nossos processos antigos. A gente acha super bacana ser business partner. A gente acha super bacana ter o mid-year review, o talent review, a gente acha super bacana todas essas coisas. Então a gente se apega, né? E a gente não gosta de pensar que a gente tem que realmente ser uma área transacional e entrar como uma formiga em todos os cômodos da organização e ser parte do processo de mudança. Então, quando nós sentarmos na mesa e realmente discutirmos a estratégia do negócio, é aí que nós somos parte dele. Então, assim, você quer equilibrar, então aprenda que você tem que estar na mesa sentando com o board, discutindo a estratégia, não vendo, não, como o RH pode... Não, você tem que fazer parte da discussão. Eu trabalho no segmento de farmacêutico e às vezes as pessoas falam, mas o que você conhece de farmácia? O que você conhece de ciência para discutir isso? Eu tive que aprender. Eu tenho que ir ao campo todos os meses, andar com um representante, entender o meu business para poder voltar para a mesa do board e discutir. Então, essa é a minha função. E aí eu tenho que ter, dentro de casa, gente competente, com ownership, com accountability, etc, para o dia a dia não parar. Então, aí envolve liderança, envolve várias coisas, David, de que assim, eu tenho que ter um time bom tocando o dia a dia e tenho que estar focado também na estratégia. É um equilíbrio, é não deixar dois pratos caírem, mas é importante. E se a gente perder esse momento de change management, porque todas as organizações estão pensando day after, todas, semana após semana eu recebo relatório da McKinsey, de várias de consultorias falando assim, como vai ser o amanhã, o day after, etc, etc. Se eu perder esse bonde como RH e ajudar a organização a fazer eu ser essa ponte, eu perdi o bonde do RH. Eu perdi. Então eu preciso estar aí com um pé e outro pé olhando dentro de casa, que os processos que são tão importantes, etc, etc, eles sigam existindo e da melhor forma possível, né? Excelente provocação que o Edu Lopes faz para a gente, né, Fabi? Primeiro ele fala sobre a importância dessa visão de longo prazo e ao mesmo tempo, e é uma visão incômoda, né? Porque eu preciso entender de negócio para entender os rumos que o negócio pode tomar. E ao mesmo tempo ele fala para entender de negócio a gente tem que sair do ar-condicionado, viver a rotina de campo, conhecer o negócio e que muitas vezes não é a pasta habitual, né? E ter gente que está sustentando esse fluxo operacional tão denso, capacitada para isso, preparada para esse processo. O que se surge aí no chat, Fabi, que a gente pode complementar, que tem várias mensagens interessantes que eu estou vendo, interações aqui, e também trazer essa pauta do como que a gente cuida dessa transição. Ao mesmo tempo, gente boa e continuar se conectando com o negócio, gerando movimentos e direcionadores estratégicos no board. David, tem aqui duas falas que eu acho que são arrebatadoras. O RH é plural, e deve ser, pois os temas são diversos e requerem no mínimo conhecimento do psicólogo, do administrador, do contador, do advogado. RH trabalha com números sim, mas quando se restringe a esses números ao resultado financeiro, o business fica difícil. Quando ouço sobre a necessidade do engenheiro de RH no RH, fico pensando como seria o psicólogo, o contador fazendo cálculo de construção civil. Então vem uma provocação aqui em relação a essa questão paradoxal, né? Aonde que eu coloco o foco? É no negócio? Eu coloco o foco nas pessoas? Enfim, de novo essa dicotomia aqui muito, muito forte nessa fala. E uma outra aqui é que RH dá pouco valor à gestão da mudança. Poucos tratam esse tema com tecnicidade. A gente está falando aqui das contribuições do Diego Romero e aqui do Antônio Caetano. Obrigada, gente. Muito legal aqui. Eu acho que essas duas provocações aqui, David, nos ajudam a refletir e a ponderar. E aqui muitas falas também trazendo reforços, né? As contribuições dos nossos speakers. Então, o RH tem que entrar como formiguinha sim nas demais áreas, enfim. Mas me chama a atenção essa questão do engenheiro no RH, né? Como que fica esse psicólogo, administrador transitando também em outras cenas que talvez não seja de sua expertise aqui.
Alcir também fecha dizendo que a questão dos modelos atuais, né, falando um pouco do modelo atual da gestão das mudanças, ele está muito preso ainda em controlar tudo que vai acontecer na evolução das pessoas e dos negócios. E quando a gente fala num mundo que vivemos hoje, em situações, né, em cenas que não temos precedentes ou experiências anteriores, para nos basear no processo de tomada de decisão, sem dúvida nenhuma, se torna muito mais desafiante para nós. O que você acha aí, David, dessas provocações aqui? Tem um valor incrível no que você está trazendo, porque tem uma dualidade, né, que ela é o que a gente vive no mercado. Primeiro, uma provocação de será que a gente tem que ter olhares diversos com outras perspectivas e repertórios culturais dentro de recursos humanos, e ao mesmo tempo uma provocação assim, mas o RH não cuida da pauta de gestão da mudança com tanta propriedade. E será que uma coisa não está ligada à outra, né? Não é o fato da gente não aproveitar dessa diversidade, da gente beber o que está acontecendo no negócio com qualidade, que não permite com que a gente tenha essa visão e tenha essa capacidade de impulsionar a gestão da mudança. Agora, eu queria chamar bastante atenção para um ponto, porque nos dois lados a gente está falando da capacidade do profissional de recursos humanos. Eu queria muito chamar tanto a Daniele quanto a Beatriz para a pauta para a gente responder isso, porque quando a gente está falando desse processo de transição, tem um ponto que a gente discute muito pouco ainda, que é quem cuida do RH. Como é que a gente preserva os profissionais de RH? Como é que a gente engaja profissionais de RH? Como é que a gente desenvolve a área de recursos humanos num momento de tanta mudança? Eu queria trazer tanto a Beatriz quanto a Daniele para essa pauta, porque, Beatriz, a gente comentou que a Danone é um negócio super diverso, né, com 3 unidades de negócio, apesar do mesmo arquétipo de cultura, com características, né, jeitos de ser muito diferentes. E aí, o que acontece na organização assim é que, habitualmente, um processo de mudança ele não atinge as pessoas de forma uniforme, né? A gente sempre vai ver mudanças acontecendo num nível de complexidade muito maior. Olhar para esses 3 negócios é viver várias vidas dentro da mesma empresa. E aí eu gostaria também de trazer essa visão da Daniele para isso, porque tem uma visão super estruturada, né, de grandes organizações em outros mercados, como recursos humanos, mas que vem na Livelo desde o início, e aí sendo um mercado com potencial global gigantesco, mas que ainda no Brasil cortou muito mato, né? E a cultura Livelo se tornou muito específica e muito especial nesse sentido, porque ela teve que estruturar coisas do zero, né? Como que a gente preserva, como que a gente engaja, como que a gente desenvolve recursos humanos com tanta mudança, com tanta exigência sobre mudança? Beatriz, você quer começar a comentar isso com a gente? Obrigada, David, claro. Eu acho que você tem toda a razão quando a gente pensa, talvez na minha realidade, é uma realidade de lidar com um momento de transformação que é constante, para mim isso é a realidade, vai seguir sendo a realidade, e tem um papel importantíssimo do RH em gerar essa transformação, muito do que o Edu trouxe, e acho que trouxe de uma forma muito feliz aqui do nosso papel de transformação, de impulsionar o negócio, mas acho que adicional a isso tem o momento do hoje, né? O momento do hoje é um momento que para RH está muito difícil. Acho que é difícil para todo mundo, não acho que RH tem um papel assim, excepcional versus o restante da liderança das empresas, mas para a gente tem uma complexidade de segurar um monte de pratinhos aí ao mesmo tempo, né? Então o escritório vai abrir, o escritório fechou, como as pessoas vão lidar com um momento diferente estando em casa, como o líder vai se comunicar com a equipe, como a gente cuida da saúde, como a gente comunica melhor, como a gente dá tranquilidade, como a gente lida com a questão de saúde mental, né? Porque o contexto da crise trouxe um aumento de ansiedade, aumento de depressão, uma dificuldade das pessoas até lidarem com perdas importantes de familiares, eventualmente, enfim, tem um contexto de RH nesse momento especial que está difícil, e que é verdade que está difícil, acho que a gente tem que primeiro aceitar isso. Então, para mim, o papel de cuidar do RH, e acho que vocês foram bastante felizes em trazer isso agora, é legal para a gente discutir, porque para mim passa primeiro por um olhar de empatia da liderança de RH, sabe? De saber o que está acontecendo, de olhar para o time e rever a agenda, e rever cronograma, e rever as entregas do ano, o que a gente tinha previsto para acontecer agora, que vai ter que parar para a gente poder endereçar uma outra circunstância que chegou que ninguém estava esperando.
e até para perguntar, né, como que as pessoas estão se sentindo. Todo o cuidado que a gente tem como RH para tratar nossos clientes internos, a gente também tem que ter para tratar a gente mesmo. E aí, para mim, não tem outro jeito que não seja, de fato, a gente ter isso na consciência o tempo todo, a gente colocar isso o tempo todo na nossa agenda. Então, assim que a gente saiu, vou trazer um exemplo de dentro de casa, né? Assim que a gente saiu na crise do escritório, foi todo mundo para casa, eu estabeleci com o meu time uma agenda diária de conversas. Super simples, a gente tem uma reunião todo dia, no final do dia, mas todo dia a gente fala sobre, né, o que está acontecendo, o que rolou, das agendas de atividades nossas diárias, e também como os times estão. Sempre pergunto, e aí, tá tudo bem? Tá todo mundo bem? Tem alguma coisa acontecendo que tá fora, que a gente precisa atuar? E a gente atua, né, sobre circunstâncias específicas, sobre problemas de indivíduos da nossa equipe. E uma vez por semana a gente reúne o time todo, tem um grupo de mais ou menos umas 60 pessoas, a gente faz uma reunião com todo esse time para trazer atualizações da companhia, para manter as pessoas informadas, para ter transparência do que está acontecendo e também para ter um espaço de abertura e de fala, né? Para que eles possam perguntar, para que eles possam trazer situações específicas, angústias, ou até reconhecer coisas legais que tenham acontecido, porque acho que também na contrapartida a crise, por outro lado, trouxe um sentimento de orgulho, de propósito muito forte para o RH, pelo menos é o sentimento que eu tenho, que eu escuto de colegas meus de RH de outras empresas, assim, de fortalecimento do nosso propósito como área, né? Do como a gente foi valorizado pelos funcionários, pelos nossos clientes nesse momento em que a gente pôde reagir tão rápido e ter tido esse cuidado com as pessoas. Então, acho que tem uma questão de agenda, assim, de ter um papel claro. Quem que vai ser o business partner do RH? Ele tem que momentos durante o ano para falar sobre os temas de desenvolvimento do nosso time, que a gente tem de competência para desenvolver no curto, médio e longo prazo, que momentos a gente vai planejar nossas entregas do ano seguinte, que momentos a gente vai se reunir como time, como que a gente se engaja, como a gente não se engaja, como a gente reconhece o time, tem que ter uma agenda. Não dá para fugir muito do beabá, sabe? Do basics, do que a gente propõe para os nossos clientes. Tem um elemento tão legal na fala da Beatriz, né, que fala sobre a importância da gente manter engajamento trabalhando muito forte. Nos nossos rituais de gestão, visão do grupo. Motivação é interna, as pessoas estão conectadas por valores. No entanto, dar visão é o que mantém as pessoas conectadas em termos de ritmo, se mantêm vivas, se veem parte desse processo de construção. Daniela, você quer acrescentar para a gente também um pouco dessa visão de cuidado? Como é que a gente mantém, preserva? Como é que a gente desenvolve áreas de recursos humanos? Acho que sim, dá para a gente trocar um pouco, assim, tentando complementar. Vocês estão me ouvindo? Só para ver se eu desativei o mudo aqui. Agora fui eu que deixei no mudo. Estamos te ouvindo e a tua câmera voltou agora. Excelente. Empatia tudo. Que bom. Que bom. Eu acho que é muito bacana, né? Pensando aí em quem cuida do RH, né? Apareceu até um comentário aqui na tela. Eu acho que a gente tem que pensar muito nisso. Quando a Bia estava falando, nesse momento em que a gente para fazer esse planejamento, né? Engraçado, a gente tem aqui na Livelo com o time um exercício de vincular sempre o nosso planejamento estratégico da área de DHO ao planejamento estratégico da companhia, né, refletindo os pilares estratégicos e montando o nosso roadmap de entrega, ao roadmap estratégico da companhia e construindo junto com o time. E eu acho que isso dá construir com a equipe. Acho que isso dá um propósito, assim, construir com a equipe, não entregar nada pronto. Eu acho que isso dá um propósito para o time espetacular. Assim, Daniele, deixa eu aproveitar a tua fala e a gente absorver a tua mensagem integral. Eu não estou te vendo na câmera. Eu recebi, acho que 15 mensagens aqui. Falou, agora a gente está te vendo. Agora sim. Perfeito. Agora vocês estão me vendo? Desculpa. Imagina. Então, você falava da importância de construir com o time e colar ao planejamento estratégico da organização. Eu acho que isso dá uma liga muito bacana. Então, acho que isso é muito importante. Então, assim, essa co-construção,
Acho que isso é muito legal. E aí a outra coisa, quando a gente pensa assim, quem cuida do RH, né? Então, eu acho que principalmente em empresas de estruturas enxutas, como é o nosso caso, né? A gente tem dentro da equipe aquele BP que sempre vai cuidar das áreas corporativas, né, de staff, enfim. Mas eu acho que o mais importante que a gente sempre pratica é aquele exercício de autocuidado, né? A gente fala muito, né? A gente tem falado muito, e eu acho que a pandemia trouxe isso muito forte, da importância, da valorização aqui das práticas, né, de inteligência emocional e empatia. Então, trazer isso muito forte. E a gente falou aqui já no encontro hoje, né, da vulnerabilidade. E o quanto a gente tem falado como gestores, né, do quanto demonstrar vulnerabilidade abre espaço para gerar confiança nos times, né, e permite, inclusive, um ambiente que gera segurança psicológica, né? E eu acho que isso, inclusive, é um cuidado para RH enorme, né? Quando a gente está falando, porque eu não sei vocês, assim, eu acho que a gente está todo mundo junto no mesmo barco, mas eu acho que esse momento da pandemia, ele provocou um espaço de protagonismo que talvez há muito tempo as empresas estivessem ansiando por, né? E eu acho que foi fantástico, porque talvez negócios que as áreas de RH tivessem menos protagonismo, assumiram um papel mais protagonista, mas isso também causou uma certa exaustão nas áreas de RH, né? E aí, talvez, o nosso papel como gestores agora é demonstrar essa vulnerabilidade, abrir, criar para o time esse espaço de segurança psicológica. E tem vários teóricos que vão falar sobre segurança psicológica que começa com essa demonstração de vulnerabilidade, de compartilhar o espaço igualitário de fala nos momentos né, nos momentos com o time, nesse espaço de cocriação. E aí eu acho que tem uma outra coisa, né, além do papel, porque quando você está exigindo do BP corporativo que suporte o papel do RH, eu acho que tem a questão do apoio dos pares na mesma organização e de fora, né? Como é que a gente constrói uma rede de apoio forte, né, onde a gente busca as melhores práticas, não só dentro de casa, mas fora também, né, onde a gente, em espaços como esse, em que a gente vai descobrir o que é que outras empresas estão fazendo e boas práticas em que a gente pode trazer inspiração, né, e complementar. E a outra coisa, né, para a gente preservar, para a gente engajar a nossa área, né, a gente está trazendo tanto conteúdo, tanta ideia bacana para os colaboradores, enfim, as trilhas de desenvolvimento online. E, às vezes, o nosso time é o que está menos engajado, é o que está menos praticando, né? Então, o que a gente, às vezes, vai falar a gente também tem que se engajar igual, né? Então, assim, a gente tem que estimular que o time faça, que o time esteja engajado, praticando o que a gente mesmo oferece, né? Dando espaço para que o nosso time faça, para que o nosso time esteja aproveitando o que a organização oferece, os nossos treinamentos, a dica. Então, vamos lá, se a gente tem uma sexta-feira, né, uma sexta curta, que termina mais cedo, o time de RH tem que poder aproveitar isso, né? Porque senão exaure, estafa, né? Então, assim, olhar para as nossas necessidades. Então, assim, a gente está sempre mapeando a necessidade das áreas de negócio e as nossas. Que horas que a gente para poder mapear as nossas necessidades? E eu acho que, assim, também olhar o porquê das coisas, por que a gente está fazendo por que a gente está fazendo as nossas iniciativas, né? Entender, a Bia falou isso, né? Então, assim, revisitar aquele roadmap que a gente tinha inicial de entregas, ver se aquilo ainda faz sentido, né? E olhar e buscar aquele feedback dentro de casa, se aquelas iniciativas estão agregando, se não estão agregando, e co-construir. Né? A gente fala, eu cuido de cultura ágil na Livelo, e assim, acho que o Mindset Ágil vai falar muito de revisitar, né, de construir MVP, pivotar, ver se aquilo faz sentido. O Gustavo falou disso, né? Eu trouxe até a fala do Paulo Caroli, que a gente se inspira muito. Assim, pensa grande, começa pequeno e aprende rápido, e roda esse ciclo toda hora, né? Então, assim, como que a gente traz isso para o dia a dia e constrói com as áreas internas, eu acho que isso alimenta o RH muito e ajuda a gente a cuidar da gente mesmo, né? Eu acho que a gente tem praticado isso, gente.
Falar para vocês, é fantástico ouvir vocês, tá? Quando a gente fala não só sobre a importância de visão, mas a importância de reencontrar propósito com o time de RH, com essa perspectiva de transparência, de autocuidado, né, de cuidado com o outro, de levar essa mensagem de uma forma um pouco mais sólida, consistente, para que faça sentido para as pessoas, para a gente faz muito sentido e algumas coisas que são top-down deixam de fazer sentido. No entanto, eu queria compartilhar essa pauta. Alcir, Edu, Gustavo, eu queria chamar vocês para a gente discutir um item que ele é desafiador. Muitas vezes, por mais que a gente tenha esse processo de transparência, de autocuidado, de co-construção, tem resistência. O ser humano ele não está muitas vezes aberto a resistir. Alcir pode citar um pouco para a gente que ao longo desses 20 anos promovendo grandes transformações organizacionais, suportando as empresas, muitas vezes que a gente encontra é uma vontade de mudar que ela não é tão verdadeira na prática. Às vezes a mensagem, a ideia de mudar ela é bonita, mas mudar, como o Gustavo trouxe no início, o mudar de fato, muitas vezes as pessoas não estão dispostas a esse processo. Como que a gente... Eu queria, Alcir, se você pudesse trazer um pouco para a gente essa visão de quais são os desafios quando a resistência é grande, né, dentro da área de recursos humanos. E eu queria pedir uma dica, Edu e Gustavo, sobre o que a gente faz quando a gente tem resistência no próprio time de recursos humanos, né, para estar junto, para embarcar nesse processo. Porque a gente fala, sim, de gerar segurança psicológica, mas quando a gente encontra resistências atuais? Bora lá, deixa eu tentar comentar um pouco, né? De fato, algumas coisas que a gente aprendeu, né? Porque eu acredito que aprendemos mais e trocamos muito nesses últimos anos e não promovemos tanto assim, né? Acho que somos corresponsáveis pelas transformações que conseguimos colher aí com os nossos clientes, mas essa troca é que fez com que as coisas andassem e que a gente alcançasse sucesso em vários projetos. O que eu vejo, David, e o que eu percebo, assim, primeiro, a maioria das companhias no Brasil, e aí em RH, vou falar focado em RH, as pessoas gostam muito mais de novidade do que de inovação. Essa é uma sensação que eu tenho, né? Assim, então, somos muito consumidores. Como país, somos muito consumidores e somos pouco produtores de conhecimento, né? A gente se arrisca muito pouco, a gente cocria muito pouco, a gente tem uma baixa visão apreciativa, né? A gente não tem muita curiosidade, a gente não vai atrás das descobertas. Essa aversão à perda, né? Não é ao risco, mas à perda é muito forte nas empresas. Isso não é uma questão do RH, né? Isso é uma questão cultural mesmo, como sociedade, como país, né? Quando você participa de uma reunião em vários conselhos de administração, ou mesmo no board ali, com CEOs e diretores, é uma turma que anda com a matriz de riscos debaixo do braço, né? Então, assim, toda a gestão ainda pautada em comando-controle, em curto prazo, em ficar gerenciando riscos, ao invés de desenvolver um olhar, um jeito de pensar um pouco mais, como disse o Nassim Taleb, um pouco mais antifrágil, né? Assim, um pouco mais, como é que a gente se dá bem com aquilo que está posto, né? Como é que eu me dou bem, como é que eu construo alguma coisa de valor para mim, para esta empresa, para a sociedade, com o que está colocado. Essa pandemia tem uma característica, ou esse cenário que a gente está vivendo, não só de pandemia, mas de crise econômica, social, enfim, a desigualdade continua crescendo nos mais diversos países. Só resiliência não vai dar conta do que a gente está vivendo. A resiliência vou chamar de uma habilidade, uma competência muito interessante quando eu tenho um delta T muito curto, né? Então, assim, eu tomo uma pancada e volto logo e sigo em frente. Como há uma transformação na sociedade, como há uma aceleração por conta do contexto, o que a gente precisa é olhar isso, apreender isso o mais rápido possível e descobrir como é que a gente constrói algo em cima do que está posto. Então, esse jeito de pensar talvez seja uma forma da gente resistir menos em RH
e de aproveitar mais as oportunidades. E vários dos nossos clientes estão fazendo isso, né? Alcir, eu queria até agregar nesse ponto que você estava comentando. Fica à vontade. Eu acho que falta muito na gente, porque muitas vezes nós caímos no RH. E falta um meaningful. Existem vários autores aí, vários artigos sobre meaningful, né? Eu acho que falta a gente entender assim, qual é a razão que nós estamos aí. E quando você fala dos problemas sociais que a gente tem, que continua se agravando, a gente vê essa questão do motoboy aí que nós assistimos aí, os dois Mateus, etc. O grande ponto é, cara, qual é o meu meaningful? Qual é o meu meaningful? Perfeito. E aí, quando eu tenho o meu meaningful em mente, cara, tudo isso que a gente fica falando que a gente tem que ser inovador, que a gente tem que estar no business, que a gente isso fica para trás, porque o meaningful nos move a, cara, avançar a minha empresa, avançar a sociedade, avançar as pessoas, delas serem a melhor versão delas, etc. O ponto é, enquanto não encontrarmos o nosso meaningful, porque estamos ali nessa operação do RH, a gente vai continuar sendo ok. Como você disse, para que eu vou produzir ciência? Uma vez, quando eu me inscrevi para fazer meu doutorado, o presidente da empresa falou assim, cara, você já fez o payout curve disso daí? Eu falei, não. Você já viu que você vai gastar mais de 200 mil e você não vai receber um centavo da empresa? Porque doutorado é coisa para quem é professor. Eu falei, não fiz. Mas por que você vai fazer? Você compra um apartamento com esse dinheiro. Porque a razão do meu ser é essa. Entende? Então, enquanto a gente não encontrar o meaningful para fazer as nossas coisas, a gente não vai conseguir produzir a ciência que você colocou. E vamos continuar reproduzindo. São drivers muito, muito velhos, né, Edu? São drivers de posse, drivers de imagem, drivers de retorno, só retorno financeiro, né, sem olhar as outras questões para os stakeholders. São drivers de esforço, né, assim, até os mecanismos de reconhecimento e remuneração dentro das companhias, ainda pautados em drivers que nos obrigam a ser velhos, né? Então, assim, resistir à mudança, para que isso destrave, a gente precisa questionar. De novo, é um olhar apreciativo, né? O que está posto, está posto. Nós, em RH, temos uma relevância inquestionável, mas se a gente não parar para questionar essas coisas dentro do próprio RH, a gente não dá o próximo passo. Então, assim, a minha torcida, né, a minha ambição é para que a gente, em RH, continue dando os próximos passos. Porque senão a gente vai ficar só assistindo, né? Mas perfeito a sua fala, obrigado. Lidar com o que está posto. O Alcir traz a provocação e o Edu complementa que significado é algo muito importante para a gente diminuir esse nível de resistência. A neurociência diz que essa história da autossabotagem não existe, que isso é besteira, que o ser humano ele faz alguma coisa, mesmo que inconsciente, porque ele está buscando ganhar algo, às vezes é proteção. E que, na visão do Edu, se a gente trabalhar melhor essa questão de significado, talvez a gente aproxime as pessoas desse ambiente de colaboração, de construção que a gente está, que foi tão relevante, tão forte na fala da Dani e da Bia. Gustavo, eu queria te trazer para essa pauta, além de significado, na tua vivência, você enxergar o que, na prática, também faz muita diferença, impulsionar com o time de recursos humanos para que essas grandes transformações ganhem ritmo, sejam vividas pelas pessoas no seu potencial pleno? Sim, assim, muito conectado com o que o Alcir falou, que o Edu falou. Eu acredito que o RH é filho de sapateiro de pé descalço, né? A gente ajuda todo mundo, mas não se ajuda. Então, eu acho que tem um exercício gigantesco, né? Muitos RHs foram fazer coaching, né? A gente devia praticar isso com a gente mesmo, né? Para a gente ter um poder de autoconsciência, justamente porque a resistência começa quando a minha consciência é baixa. A outra coisa que eu vejo na resistência dessa mudança é uma falta de clareza de como a gente gera valor para as pessoas, e toda hora a gente fica falando, eu cuido de pessoas. Antes a gente falava que era RH estratégia, agora para de falar que cuida de pessoa, tá na veia isso, não precisa ficar falando para os outros. Mas como a gente gera valor para o negócio. Eu acho que eu, como conselheiro, às vezes no papel de conselheiro, entrevisto executivos de RH, eu pergunto, como você gera valor para o negócio? 90% das pessoas não sabe responder, ela responde através dos meios, não dos fins. A outra coisa
o mundo está complexo, a gente já falou isso, né, muitas vezes aqui. Então, assim, quando a gente tinha um cenário óbvio, você vai lá, faz benchmark no amigo, o próprio Alcir falou, né, o brasileiro não gosta de novidade, né, o RH, não de inovação, né, é isso mesmo. A gente vai para um monte de evento lá e faz o copy adapt, vai lá e fala, nossa, o pessoal da Livelo faz uma coisa tão legal. Cara, mas aqui não é Livelo, que é outra empresa, né? Então, assim, no óbvio, eu copio. No complicado, eu tenho que ser especialista. E muito de nós, aí o próprio Edu falou, eu fui fazer doutorado, eu fui me especializar ainda mais. Você resolve o problema. No complexo, eu tenho que testar. E no caótico, eu tenho que saber tomar decisão que nem dá tempo de testar. É a vacina russa lá, né? Não vai dar tempo de fazer todas as etapas, né? E eu acho que a gente usa a ferramenta diferente para cada um desses cenários, né? Eu estou no óbvio, eu acho que se alguém estiver no óbvio está danado, a empresa deve estar assumindo, mas a gente deve estar no complexo ou no caótico, a ferramenta muda a forma, né? Aí entro na questão do propósito. Quando eu comecei a trabalhar, meu avô falava assim, eu trabalho para me aposentar, preciso de dinheiro para aposentar, então vamos guardar dinheiro. Meus pais trabalhavam no sentido de sustentação, de ajudar os filhos. Aí veio uma turma que ficou workaholic, e aí não cuidou dos filhos, né? Então, quando volta em casa, 11 horas da noite, depois daquela incessante, né, dia de trabalho, o seu filho quer tomar Coca-Cola 10 horas da noite, toma. Se quiser jogar videogame agora, joga. E essas crianças não aprenderam a lidar com não, né? Com não pode. E essa geração está entrando no negócio junto com todas as demais que já estão, cada um com uma cabeça. E essa geração tem um lado bom. Por ela ter sido educada assim, ela sabe o que é propósito, ela escolhe não trabalhar, ela escolhe não trabalhar. E aí o RH utiliza ferramentas de retenção, principalmente com bases em dinheiro, para sustentar. Para muitos esse não é um problema, né? Outra coisa ainda não dá para, dentro do RH, não dá para mudar sem mudar. Então, tem hora que a mudança é tirar uma parte da equipe e trazer equipe nova. Sim, com muita educação, com muito diálogo, mas não dá para mudar sem mudar. Eu tive em várias empresas, eu tive que fazer mudança de estrutura, mudar pessoas com muito respeito e levando pessoas para outros projetos, dentro ou fora da empresa, mais bonitos, de maior significado com ela. Eu tenho que mudar, né? E o último, só para ficar mais provocativo, é que o RH resiste porque ele não sabe para onde ele tem que ir. Então, isso é muito comum em plano sucessório. O cara não vai para fazer a sucessão porque ele não sabe para onde ele tem que ir. Então, se ele não sabe para onde ele ir, ele fica onde ele está. Não dá para mudar sem mudar, né? Tem tantas falas interessantes no chat que reforçam um pouco dessa visão, dessa conexão que a gente tem que gerar com as pessoas, com o propósito, mas principalmente com o significado disso tudo, né? O que significa isso para o negócio, por que eu estou ali, e estar presente nesse processo de transformação. O desafio que é isso nas pautas de recursos humanos. Fabi, você quer trazer um pouco, antes da gente ir para a nossa última pergunta, né? Nosso tempo está se encerrando, dessas contribuições do chat? David, bastante coisa por aqui. Eu acho que tem duas perguntas dirigidas que eu acho que eu quero aproveitar esse espaço, tá? Não quero ser injusta com o nosso público, tem coisas muito bacanas, então eu vou priorizar essas duas e a gente pode aí depois direcionar as questões e responder por outros canais de comunicação. O Rafael, há um tempinho aqui, ele fez uma pergunta dirigida para o Gustavo. O Gustavo trouxe muito essa questão dos dados, dos testes científicos, né, a tomada de decisões de uma maneira mais embasada, e ele está perguntando para a gente aqui, né, que principais decisões que a gente pode tomar baseada em dados. E eu vou deixar uma pergunta para a Bia, que ela foi também dirigida, que é como que a Danone hoje, enquanto organização, está lidando com essa agenda full das pessoas, como manter as pessoas engajadas, mesmo dentro desse mundo no caos. Então, tem muita coisa aqui que traz a questão da inteligência coletiva, a questão da transformação de recursos humanos, que a gente precisa encontrar outros caminhos, dados aqui de pesquisas, enfim, aqui dá para fazer um bom livro, como diz aqui Carlos Abdala, só com esse chat a gente já produz um artigo. Mas eu queria deixar essas duas perguntas aí dirigidas para a gente concluir a interação com o público.
reforçando o que a Fabi trouxe, a gente vai consumir essas perguntas aqui e nos próximos dias vamos respondê-las nas nossas redes sociais da Movidaria. Então, nós vamos continuar aqui no nosso fórum de compartilhamento, de aprendizagem coletiva com vocês. Acompanhem os canais da Movidaria no LinkedIn, no YouTube, no Instagram. Nós estamos presentes em todas as redes sociais. Gustavo, já deu uma aula para a gente de gestão da complexidade, né? Falou dos 4 âmbitos, né? do óbvio, do complexo, do caótico. E aqui tem um pedido para quais são os momentos ou os perfis de decisão que a gente consegue apoiar com dados, com parâmetros, com conhecimento, com essa base científica, na tua visão. Eu sempre convido o pessoal de RH a olhar para outras áreas, né? Então, imagine hoje, tem um livro muito legal que conta a história do Alibaba, né? O Alibaba, enfim, aquele empresa chinesa, como que ele trabalha com dados para tomar decisões de negócio. Se a gente ler esse livro e tirar os dados de negócio e pensar que aquilo é gente, a gente já tem uma série de ideias. Mas uma coisa que dados ajuda a tomada de decisão é tirar vieses inconscientes, o viés inconsciente. Eu vou pegar um exemplo que é muito duro para mim, depois que eu estudei sobre isso e mudei alguns processos, que acontece todo ano. A gente tem a avaliação, o balanço, né, da avaliação de desempenho da grande parte das empresas, e grande parte das empresas é feito anualmente. Então, a gente cruza normalmente comportamento, que são avaliações que pode ser 360, 180, 90, com autoavaliação, e cruza com resultados de métricas individuais ou coletivas e gera a famosa matriz, né, opressora. A gente avalia todo mundo se avalia, só que só um grupo de notáveis, né, convidado a olhar a matriz de toda a organização e discutir a sucessão. Se tem uma pessoa que entrou na empresa e ela está há 6 meses e ela tem as metas individuais e é avaliada e a área não existia, o nível de complexidade para fazer a mudança é gigantesco, né? E a gente compara essa mesma pessoa com outra que pode estar 2, 3 anos na empresa, onde o rollout e adaptação, o entendimento da cultura, o entendimento do segmento é muito mais maduro. A hora que a gente compara as duas, nós, enquanto seres humanos, não temos base de dados para tirar o viés, né? Se a gente utiliza base de dados analytics, eu posso trazer uma série de cruzamentos que pode mostrar que mesmo o cara que não bateu meta, o homem, mulher, que não bateu a meta, ele pode ter performado mais que o outro. Sem uma inteligência de dados por trás, fica no achômetro. Eu acho que ele é melhor, né? E baseado em fatos que a gente vê ou ouve, né? E quando a gente roda analytics dentro de um processo de avaliação de desempenho, a gente quebra aquela questão dos 10 lá do Jack Welch, né? Os 10 menos que eu tinha que mandar embora. Talvez os 10 menos na matriz com analytics é o que eu tinha que promover, né? E uma coisa, só para fazer uma pimentinha que não tem nada a ver com analytics, mas tem essa história, a gente chega para o cara e fala, para as pessoas, e fala assim, já discutiu uma matriz, você é o sucessor, né? Quando a gente fala, aí a pessoa hoje, nesse novo momento, fala, quem disse que eu quero ser sucessor? Excelente provocação do Gustavo, um clamor por menos subjetividade, mais pragmatismo, né? E olhar as decisões de forma mais estratégica. Conseguir tomar decisões mais assertivas com uma base mais sólida, além daquele teu repertório cultural, naquele momento específico, né, pressionado por outras questões. Fabi, você quer refrasear a pergunta para a Bia, para a gente ir para a nossa última questão? Legal. Bia, a pergunta é, né, o que em meio a este caos, a Danone tem feito para manter as pessoas engajadas, né, e realmente conectadas com o grande propósito da organização? Fabi, acho que a gente tem, talvez o primeiro ponto, a gente criou muita proximidade, então a gente criou momentos, uma agenda, uma governança para ter conversas com os times de uma forma geral. Então, no nosso caso, os business partners mantêm uma agenda de conversas com pessoas de todas as áreas, e a gente roda um formulário também, um Google Docs, a cada 15 dias para entender nível de engajamento, como elas estão se sentindo, questões mais críticas. Eventualmente a gente faz questionários específicos para olhar para pontos também específicos do momento. A gente primeiro tem uma gestão de
colher informação para, a partir de então, trabalhar. Se eu olho especificamente para a RH, que tem uma agenda bem pesada, a gente teve alguma atuação mais específica com a área de saúde, então a área de saúde foi bastante impactada, né? Acho que de todas as empresas, para as empresas maiores que têm área de saúde corporativa, a gente teve um incremento de workload gigante, então a gente fez um aporte, a gente ajudou esse time, incrementou o time, fez ações, inclusive com algumas pessoas do time, para dar um pouco mais de tranquilidade, justamente para gerir o workload. Mas quando eu olho para dentro de casa, para o meu RH na Danone, surpreendentemente, nossos níveis de engajamento estão altíssimos, muito maiores do que a nossa pesquisa de clima do dia a dia normal pré-crise traziam. Então, a gente lê isso pensando muito nessa relação de propósito. Muito conectado com o que o Edu falou, a gente está falando, né, coisas muito conectadas de alguma forma. Eu acho que o nosso propósito está sendo muito explorado nessa gestão de crise, nesse momento atual. Então, apesar do workload, apesar das agendas pesadas, né, apesar de todas as mudanças de legislação, cada semana uma coisa nova, entra rodízio em São Paulo, entra Florianópolis em lockdown, todo dia a gente tem uma novidade para gerenciar ali no micromanagement, no operacional mesmo. A gente tem uma gestão de propósito, um olhar para aquilo que a gente pode fazer melhor, o quanto a gente agrega valor para os negócios que de alguma forma está gerando e motivando a equipe a se sentir mais engajada. Eu acho que também, pensando um pouco menos nessa gestão de crise agora, mas pensando no que a gente vai encontrar, e já começa a encontrar nos negócios daqui para frente, claro que cada empresa num momento diferente, mas tem uma crise econômica importante, né, que já se instaurou no Brasil. A gente vinha de uma crise econômica importante nos últimos anos, estava dando uma melhorada, agora a gente volta de novo com altos índices de desemprego, e RH fortemente impactado com isso, porque além de, né, todo o suporte do negócio, além de entender como isso impacta o negócio, tem também, normalmente, uma diminuição de investimento em desenvolvimento, tem um hiring freeze, tem um freezing aí geral dos nossos recursos para operar. E o profissional de RH, ele se motiva muito no desenvolvimento, né? Ele se motiva em desenvolver pessoas. Então, como a gente cria também mecanismos dentro dos times para que eles tenham essa possibilidade de continuar gerando desenvolvimento, continuar gerando produtos de RH. Então, eu acho que aqui é a gente ter espaço, a Dani falou um pouco disso, né? Criar espaço para as pessoas poderem criar, poderem pensar diferente, poderem trazer ideias, buscar recursos que explodem, né? A área de RH, buscar parceiros nos negócios para poder trabalhar esse desenvolvimento de uma maneira mais, talvez barata, mais limitada, mas ainda assim trazendo relevância e conversas interessantes para as áreas. Acho que tem um momento aqui também da gente se reinventar que gera valor, né? Gera valor para o profissional. Então, como a gente pega tudo isso e coloca foco no que está sendo legal dessa crise, no que está trazendo para a gente outros olhares, outras perspectivas, um desenvolvimento profissional importante também. Uma excelente provocação da Beatriz sobre a sensibilidade que as áreas precisam ter nesse momento para olhar os seus mecanismos para tornar o espaço mais produtivo na realidade atual, né? Não é aquilo que é o futuro, aquilo que era o passado, mas o que a gente pode fazer com hoje, como o Alcir também provocou com esse grupo. Para a gente finalizar, né, nós já temos 1h30 de evento, com um chat incrível, com contribuições que a gente vai levar para a vida, mas também para o nosso YouTube. Eu vou pedir para vocês uma última dica, tá? Pra gente, já que a gente está falando de um evento que as pessoas buscam inspiração, uma dica que fala sobre o momento do RH. Então, a minha pergunta geral para o nosso painel, então essa pergunta eu vou pedir para a Daniele, para a Beatriz, para o Gustavo, para o Edu e para o Alcir responderem. E agora, RH, qual que é a melhor coisa que a gente pode fazer nesse momento para tornar a área melhor para as pessoas e para o negócio? Qual que é a melhor coisa que a gente pode fazer nesse momento para tornar a área melhor para as pessoas e para o negócio? O que te vem na cabeça, Daniele? Nossa, que pergunta de prova, hein?
Olha, eu acho que a Bia estava falando, acho que abrir espaço para a gente se reinventar, né? Eu acho que, citando aqui, quando a pandemia estourou, a gente estava, estamos aqui já com 1h30, a gente estava com uma convenção agendada presencial, né? E a primeira coisa, no final de março, a primeira coisa que a gente pensou foi, cancela. E a gente falou, não, cancela não, a gente tem uma mensagem importante para passar para as pessoas, e nós não vamos cancelar. E vamos fazer online, e num momento em que a gente não tá, né? A gente tinha política de home office, as pessoas faziam home office, mas a gente nunca tinha feito um evento para todo mundo online, né? A gente não estava acostumado, agora a gente está todo mundo acostumado a entrar aqui nos eventos, tanto de gente online, mas no início de março, meados de março, a gente não estava. E a gente, né, se desafiou. Então, acho que assim, meu conselho é não ter medo de se desafiar, não ter medo de se provocar a ir além e pensar diferente de novo. Não, mas a gente pensou diferente lá atrás e a gente já fez isso diferente. Tá, mas vamos fazer de novo, né? A gente vai se provocar. A gente acabou de picar um pop-up aqui, né, do chat, sair da zona de conforto. Não, mas a gente já se provocou aqui, já trouxe isso diferente. Tá bem, mas vamos sair de novo da zona de conforto, vamos sair da bolha de novo, né? E vamos buscar feedback, vamos entender o que as pessoas estão precisando e como que elas estão entendendo isso que a gente está fazendo, né? Então, acho que quando a gente se provoca a sair da zona de conforto, acho que a gente pode descobrir um monte de coisa muito interessante, né? E a gente descobre que a gente é capaz, né? E aí a gente fez uma convenção online e foi incrível. E eu acho que as pessoas absorveram conteúdo talvez melhor do que presencialmente. E a gente descobriu que dava para fazer happy hour online e era lindo. E a gente trouxe músicos que tocavam em bares e estavam parados e não tinham como ter renda. E foi ótimo. E era melhor do que live com famoso. Então foi muito legal. E aí eu deixo uma frase aqui de um poeta, que é o Sérgio Vaz, que é: se você faz tudo sempre igual, é seguro que nunca se perca. Mas é possível que você nunca se ache. Né? Então, é minha reflexão final, gente. Então, é isso. Acho que sair do quentinho mesmo. Fantástica a tua contribuição, Daniela. A gente olha por esse março para cá, né, como um movimento de transformação tão grande, tão intenso, e é tão bom olhar com essa energia de oportunidade, nas dicas que você traz para a gente de abrir espaço para se reinventar e não ter medo de se desafiar. É tão inspirador te ouvir. Obrigado pela tua contribuição. Edu, ficou difícil a pauta, hein? E agora, RH? Difícil. Qual que é a melhor coisa que a gente pode fazer para tornar o RH melhor para as pessoas, para o negócio? Eu coloco 2 palavras aqui, David. 2 palavras, para mim, podem nos ajudar a nortear esse resumo, né? A primeira palavra é conectividade e a segunda, influência. Eu estava dando uma mirada aqui no chat e teve um dos comentários que falou assim, nós temos que ser cada vez mais sistêmicos, né? Por que eu coloquei conectividade? Vou voltar a alguma fala minha. Não há outra área que pode conectar melhor as pessoas e as áreas dentro de uma organização que o RH. Nós temos como princípio isso, fazer a conexão das áreas. Então, e agora, RH, você tem que conectar as áreas. Você tem que você tem que ser os tendões de uma organização. Você tem que fazer essas conexões acontecerem. E aí, pouco importa se na reunião do board você tem meia hora para falar do RH. Pouco importa. Porque você está inserido, você faz parte dos tendões, você não é o músculo, você também não é o osso, mas você é tendão, você tá ligando tudo, então você é parte. Então, assim, faça conexão. Seja o agente da conexão na organização. Ponto. E a segunda, influencie. Influencie. Nós temos que ter essa capacidade, esse desejo de influenciar as pessoas dentro de uma organização. Então não há melhor momento
para que isso ocorra. E aí, pegando um exemplo que o Gustavo falou de nós temos que prototipar, sabe? Não há melhor forma de influenciar do que você parar com filosofias, prototipar e tentar ver se dá certo. Você criar essa cultura da organização de movimento, de olha, nós temos que move forward, né? Move forward. Então, para mim conexão, conectividade e influência são as duas palavras que nós temos que acordar e falar, bom, o que eu vou fazer hoje? Vou movimentar essa empresa, eu vou conectar essa empresa, eu vou ser esse agente, esse maestro, fazendo com que tudo se conecte e através da influência. Não de autoritarismo, não porque eu sou o diretor, não porque eu sou RH, não. Influencia apenas. Seja um agente de conexão, mantenha vivo seu desejo de influência. Que mensagens inspiradoras, Du. Muito bom. Gustavo, o que você contribui com a gente? E agora RH? Como é que a gente torna o RH a melhor coisa para o RH se tornar melhor para as pessoas e para os negócios? Bom, tem uma lista aqui, segura, hein? Primeiro, acho que a gente tem que voltar a ser criança, né? Esse momento de pandemia, contato com meus dois, né? Um de 8 e um de 6, a capacidade deles criarem, conectarem sem medo de ser feliz é algo... A gente tem que aprender. A outra coisa, acho que nesse momento e nos próximos, né? Saber fazer as perguntas certas, né? Mais do que ter todas as respostas, a gente saber fazer as perguntas certas. A outra de fato, ouvir as pessoas. Porque eu acho que o RH, ele perdeu a capacidade de ouvir. Ele ficou tão R de recurso que perdeu o H de humano. Então, escutar mesmo, né? Eu lembro quando eu estava na minha última organização, eu estava numa reunião e no começo conversando só com gente e uma pessoa despretensiosa perguntou: Gustavo, você não vai trabalhar, só fica conversando com as pessoas? Esse é o meu papel, né? E eu acho que a última é agir simples, né? Agir ágil e simples. Eu acho que a gente quer inventar muito, sabe? Quer fazer muita firula. Seja simples, né? Churrasco bom é aquele que tem gente. Às vezes nem carne tem, né? E a gente chama de churrasco, que churrasco é encontro, né? No Rio Grande do Sul, churrasco é assar a carne. Eu aprendi com a turma que churrasco é um jeito de assar a carne, né? Mas esse churrasco de paulista é gerar um encontro. Pode ter azeitona e não ter carne. E uma frase que eu deixo para vocês, ela é engraçada, é assim: embaixo de pé de jaca, nasce jaca. Fantástico as dicas do Gustavo, né? A gente fala sem medo de um RH, sem medo de ser feliz, um RH que faz perguntas, um RH que ouve, que age simples. E fecha isso com embaixo de um pé de jaca tem jaca. É isso, né? O lugar que você gera as coisas tem a ver com a essência do que você está gerando lá. Excelente a sua contribuição, Gustavo. Bia, a história ficou difícil agora, né? Nossa, deixaram por último. Mais difícil. E a pergunta é difícil, porque acho que não tem uma resposta única, né? É difícil colocar qual é onde, o que. São muitos, acho que é uma combinação de muitos fatores que os três parceiros aqui de conversa já trouxeram lindamente antes. Para mim, talvez, depois resumindo que para mim é o mais importante, é trabalhar a questão de transformação. Assim, para mim o RH é o agente de transformação. Somos nós que temos as melhores ferramentas e a gente que tem que ser o condutor de transformação nos negócios. O negócio não vai se manter vivo se ele não mudar. Isso para qualquer empresa, em qualquer segmento. Tem que ter transformação. E como que a gente olha para o RH sob essa ótica? Como a gente ajuda o RH a ter não só mindset de transformação, mas ter ferramentas para gerar transformação, ter um ambiente hábil para isso, né? Um ambiente propício para que o time sinta espaço, tenha autonomia, tenha liberdade de criar, de sugerir, de errar, né? De se mostrar vulnerável, de provocar isso no time, de desafiar, de questionar. É difícil responder. Talvez se a gente olhasse para o todo, esse para mim é o ponto central de onde a gente tem que trabalhar o RH, que vai
um pouquinho além só do técnico, né, de ter experts para as áreas de atendimento nossa, que são várias aí, segurança do trabalho, folha de pagamento, garantir que o dia a dia funcione, que as pessoas sejam cuidadas, que tenham um olhar humano por trás de tudo isso, né, ter esse balanço de proximidade e humanismo, mas sempre também com a conexão do negócio. A gente não se dissocia do negócio, a gente não é um elemento apartado do negócio, a gente é um negócio, né? A gente é parte dele. Então, como a gente, se isso já existe, se isso é dado, o resto é uma consequência das nossas ações. E não consigo pensar em nenhuma frase bonita para deixar aqui de inspiração, como a Tânia e o Gustavo, então... A dica, assuma o papel de agente de transformação, acho que ela é mais forte, né, do que boa parte das frases bonitas que a gente fosse encontrar nos livros aí da literatura. Obrigado pela tua contribuição incrível, Beatriz. Acho que ficou difícil, né, Alcir? E aí a pergunta não fosse difícil o suficiente. Também ficou fácil, não tenho a menor ideia de como responder a pergunta. Então. É fácil. Eu quero te chamar para contribuir aqui, mas também, Alcir, acho que a gente teve um evento brilhante, né? Tem vários insights aqui, várias colocações. Muitas coisas legais aqui no chat. Então, eu queria te chamar também para encerrar e para agradecer esse painel por tudo que a gente conseguiu. Bom, agradecer a todos vocês, agradecer principalmente os nossos painelistas aí que tiveram coragem, né, de trazer as suas opiniões, se posicionar, isso é muito legal. Acho que as trocas aqui só começaram, assim, muitas interações, a gente vai promover muitas interações com tudo que a gente conseguiu produzir aqui hoje. Eu vou deixar um alerta e vou deixar um convite, vai. Primeiro, cuidado com os especialistas de coisas inéditas, né? Como diria um amigo nosso, o Cauê Vicente, cuidado com os especialistas de coisas inéditas. A gente está vivendo muitas coisas novas e seria esquisito encontrar alguém que sabe resposta ou tem as respostas para tudo, né? E o meu convite, assim, tenha coragem, né, para escutar de forma genuína, tenha coragem para dar o próximo passo e vamos ajudar as pessoas que ainda dizem que não dá para fazer. Tem muita coisa que eu escutei até janeiro que não dava para fazer e está sendo feito de um jeito sensacional. É isto. Até breve e muito obrigado mais uma vez. Obrigado, David, pela condução, Fabi pelo apoio e toda a galera que fez acontecer aí. Fica o nosso agradecimento a todos os participantes. De novo, o nosso compromisso em compartilhar esse conteúdo com vocês por todas as nossas redes sociais, mas também o nosso agradecimento pessoal, Gustavo, Beatriz, Edu Lopes e Daniele. Se vocês quiserem dar um tchau para a galera, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Time da Movidaria honrado com essa finalização com vocês. Prazer tudo meu. Prazer, gente. Obrigada, gente. Obrigada. Até. Obrigada, parabéns. Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.